Maurício deixou a mala ao lado da porta. Vou embora, Helena. Ela não perguntou para onde, também não perguntou com quem, porque depois de 18 anos de casamento, já sabia que havia outra mulher. Ela soube semanas antes, numa mensagem que abriu sem querer na tela do carro, num perfume que não era o dela, numa sequência de silêncios que tinham ficado longos demais para ser coincidência. Maurício olhou para o corredor. Ali estavam os dois filhos. Tomás, de 13 anos, com os olhos bem abertos, ainda de pijama, como se o barulho da mala arrastando pelo chão o tivesse tirado da cama. Abril, de 17, o observava em silêncio, encostada no batente da porta do quarto, os braços cruzados, o maxilar tenso de quem segura alguma coisa há um bom tempo. Não quero mais viver uma vida que já não sinto minha, disse ele. Helena baixou o olhar, não chorou, não implorou, e aquela reação o desconcertou mais do que esperava. Ele tinha se preparado para uma cena diferente, gritos, súplicas, talvez um prato quebrado na parede. Tinha se preparado, sem perceber, para ser o protagonista da própria saída. Em vez disso, encontrou um silêncio que não pertencia a mais ninguém além de Helena e que, de repente, o fazia se sentir menor do que imaginava. Pegou a mala. Um dia eles vão entender, pai. A voz de Abril o parou na hora. Você disse que já não quer essa vida. Maurício ficou parado. Abril respirou fundo. Deu um passo à frente, como se precisasse encurtar a distância para que a pergunta chegasse inteira, sem se perder no corredor. Quando você imaginou sua vida nova, onde é que a gente estava? Silêncio. Maurício abriu a boca. Nenhuma palavra saiu. Ele tinha explicações prontas para Helena, para a família, para si mesmo. Frases que tinha ensaiado no carro, no banho, nas noites em que não conseguia dormir. Frases sobre o tempo, sobre a felicidade, sobre não querer chegar aos 60 anos se arrependendo. Nenhuma dessas frases servia para responder à filha, porque até aquele momento, Maurício achava que estava deixando um casamento. Não tinha pensado em tudo o mais que podia perder ao cruzar aquela porta. Fechou a porta atrás de si, sem imaginar que aquela seria a primeira de muitas coisas que deixariam de esperar por ele exatamente onde as tinha deixado. Antes de continuarmos, deixa eu te pedir uma coisa rapidinho. Se você aperta o botãozinho de estrela do hype logo abaixo do vídeo, essa história chega para muito mais gente que precisa ouvi-la, e isso significa muito pra gente. Se ainda não é inscrito no canal, essa é uma boa hora para fazer parte dessa comunidade. Agora, vamos voltar para a vida de Maurício. O carro cheirava a novo. Ele tinha comprado 3 semanas antes, quase sem pensar, como se precisasse de um objeto que não pertencesse a nenhuma lembrança anterior, nem uma mancha no banco, nem uma música salva, nem um cheiro conhecido. Tudo limpo, tudo sem história. Quando chegou ao prédio novo, Renata abriu a porta antes que ele tocasse a campainha. Você está bem? Estou. Mentira pequena. Dessas que a gente conta para não sobrecarregar o outro com aquilo que ainda nem entendeu direito. Renata o abraçou e, por um instante, Maurício sentiu algo que buscava fazia meses. Alívio, um apartamento sem cobranças, uma mesa sem a lista de pendências de 18 anos colada na geladeira. Os primeiros dias foram leves. Ele tomava café sem pressa. Ninguém reclamava de nada. Podia deixar os sapatos no meio do corredor sem que alguém os empurrasse para o lado. Se sentiu jovem, se sentiu livre, até que numa manhã passou 10 minutos procurando as chaves do carro, rodando por um apartamento que mal conhecia. Vasculhou os bolsos da calça do dia anterior, a mesa da entrada, o bolso interno do casaco, nada. Em 18 anos, nunca tinha precisado procurar nada. Helena sempre sabia onde estava cada coisa, até as coisas dele. O segundo par de óculos, o carregador que sumia a cada 2 semanas, o documento que vencia sem que ele percebesse até ela lembrá-lo com o trâmite já resolvido. Helena carregava, sem que ele notasse direito, o mapa invisível da casa inteira. Foi um pensamento pequeno, quase bobo. Mas por um segundo, Maurício sentiu falta de algo que nem sabia nomear. Não de Helena exatamente, mas daquela ordem silenciosa que alguém sustentava por ele, sem pedir nada em troca, e que ele tinha confundido durante anos com o simples jeito como o mundo funcionava.
e por um momento deixou que aquela liberdade apagasse a pergunta que Abril tinha deixado cravada no peito. Disse a si mesmo que ainda haveria tempo para conversar com calma. Acreditava nisso com toda a sinceridade. O problema é que a sinceridade nem sempre coincide com a verdade completa. Na primeira semana, Maurício foi buscar as crianças numa sexta-feira à tarde. Tomás saiu correndo até o carro como se nada tivesse mudado. Sentou no banco da frente e começou a falar antes mesmo de fechar a porta. Abril demorou mais. Sentou atrás, não na frente. Foram comer hambúrguer no mesmo lugar de sempre, a 10 quadras da casa que já não era mais de Maurício. Tomás preenchia os silêncios falando da escola, de um jogo, de um professor novo, de qualquer coisa, como se tivesse medo de que, se parasse de falar, algo se quebrasse. Abril comia em silêncio, mexendo no celular mais do que precisava. Então uma garçonete se aproximou e ofereceu naturalmente a foto de família que a lanchonete dava de presente para os clientes frequentes. "Deixa eu tirar uma foto de vocês para o mural do mês." Tomás disse que sim na hora. Abril ficou olhando para a toalha da mesa. "Vem os 3, insistiu a mulher sem saber o que estava pedindo. Abril balançou a cabeça, quase imperceptível, sem dizer nada. Se levantou, disse que ia ao banheiro e não voltou até a garçonete ir embora com a câmera. A foto saiu só com Tomás. Maurício guardou no bolso sem olhar. Ninguém comentou depois, mas aquela imagem guardada no celular de uma desconhecida resumia melhor do que qualquer discurso o que estava acontecendo naquela família. Uma parte se acomodava à ausência, fingindo continuidade. A outra se recusava a fingir. Naquela noite, Maurício pensou que Abril só precisava de tempo. Não parou para pensar o que significava, para uma filha de 17 anos, ter que decidir sozinha, no banheiro de uma hamburgueria, se queria ou não aparecer numa foto com o pai. As semanas seguintes trouxeram uma palavra que Maurício nunca tinha precisado pronunciar antes: logística. Quem levava Tomás para o treino? Quem assinava a autorização da excursão de Abril? O que fazer se os horários batessem com um jantar importante da vida nova dele? O que fazer se Tomás ficasse doente numa terça e Maurício tivesse uma reunião que não podia remarcar? Antes essas coisas simplesmente aconteciam dentro de uma mesma casa. Helena sabia, Helena resolvia. Maurício chegava à noite e encontrava tudo já encaminhado, como se o mundo se organizasse sozinho. Agora, cada decisão exigia uma ligação, uma mensagem, uma negociação, um cálculo de quem estava mais perto, do que dava para adiar e do que não dava. Helena, do outro lado, se reorganizava sem reclamar. Trocava um plantão, cancelava algo dela mesma, resolvia em silêncio o que Maurício já não conseguia mais sustentar. Ninguém via aquele trabalho, ninguém agradecia. Na primeira vez em que teve que cancelar algo com Tomás por causa de um jantar de trabalho, Maurício se sentiu culpado por meia hora e depois esqueceu. Na segunda vez, mal pensou nisso. Na terceira, já era quase automático. Mandava uma mensagem curta, uma desculpa razoável. Na próxima eu vou. Não percebia que aquelas frases, para ele insignificantes, se acumulavam do outro lado como pedras no bolso. Numa noite, Abril ligou chorando porque tinha ficado de recuperação numa prova. Maurício estava num jantar com Renata e os amigos dela. Saiu para o corredor para atender, com a taça ainda na mão. "Você pode vir, meu amor. Estou no meio de uma coisa importante agora. A gente conversa daqui a pouco." Silêncio do outro lado. Um silêncio diferente do da porta, mas da mesma família. "Tanto faz. Já contei para a mãe." Desligou. Maurício ficou olhando para o telefone por alguns segundos, como se esperasse que a tela devolvesse algo diferente. Não devolveu. Voltou para a mesa com um sorriso que não era dele. O sorriso de quem finge estar presente enquanto a cabeça segue em outra conversa. Naquela noite ele entendeu algo que a pergunta de Abril tinha plantado desde o início. Tinha imaginado uma vida nova, onde os filhos ficavam esperando num canto, disponíveis quando ele tivesse tempo. Não tinha imaginado que eles também continuavam vivendo, que também tinham dias ruins, que uma prova reprovada não se resolve com uma ligação de 5 minutos, se resolve aparecendo. A primeira vez que Abril e Tomás conheceram Renata foi quase um mês depois da mudança. Maurício organizou tudo com cuidado, quase com medo.
como quem apresenta dois países que nunca deveriam saber da existência um do outro. Escolheu um restaurante neutro, nem muito formal nem muito informal. Ensaiou, sem contar para ninguém, como ia apresentar Renata para os filhos. Minha amiga. Alguém importante para mim. Nenhuma palavra soava bem o suficiente. Maurício tinha contado para Renata, com certa leveza, que com Helena já não tinha nada em comum, que os filhos iam entender com o tempo. Disse isso com tanta calma que até ele mesmo acabou acreditando. Renata ficou com aquela versão simplificada. Um casamento desgastado, duas pessoas que já conviviam por costume. Mas, sentada diante de Abril, vendo como a adolescente media cada palavra, como evitava olhar nos olhos dela, como respondia com monossílabos até as perguntas mais inofensivas, Renata começou a desconfiar que a história que tinham contado a ela não era a história completa. Você gosta de sorvete de doce de leite? Perguntou tentando quebrar o gelo. Gosto, respondeu Abril, seca. Eu também. A gente podia ir junto alguma vez, se você quiser. Pode ser. Não foi um não, mas também não foi um sim de verdade. Foi daquele tipo de resposta que os adultos aprendem a dar quando já perderam a vontade de discutir, e que as adolescentes, quando querem, sabem imitar com perfeição para fechar uma porta sem dar um portazo. Maurício tentou preencher o silêncio com uma piada que ninguém achou graça. Tomás, por outro lado, se aproximou de Mateus, que brincava sozinho com um carrinho embaixo da mesa, e em 5 minutos já estavam competindo para ver quem fazia o carrinho correr mais rápido pela beirada da toalha. Maurício, ao ver aquilo, sentiu um alívio desproporcional. Pensou que se ao menos uma parte se encaixava, o resto acabaria se acomodando sozinho. Renata sorriu, sem jeito, e sentiu pela primeira vez uma pontada de dúvida que não chegou a nomear naquele momento, mas que não esqueceria: a suspeita de ter entrado numa sala onde já tinha sido dito algo importante antes de ela chegar. Renata começava a notar algo diferente. Maurício falava em começar do zero, com uma facilidade que a princípio tinha achado atraente. Gostava daquela leveza, daquele jeito de falar do futuro, como se fosse uma folha em branco. Mas começar do zero, para ela, não era tão simples assim. Ela tinha Mateus, seu filho de 5 anos, e uma história própria que também não ia desaparecer só porque convinha a Maurício. Numa tarde, enquanto Mateus brincava na sala e Maurício mexia no celular respondendo mensagens de Tomás, sem levantar direito a vista, Renata disse: "Sabe, às vezes sinto que entrei numa história que já estava escrita antes de eu chegar." "Não é assim", respondeu ele sem largar o telefone. "Você não tem uma filha que não fala com você, um filho que sorri para não te incomodar, uma ex-esposa com quem você continua se coordenando toda semana. E eu tenho o Mateus, que também precisa que alguém o coloque em primeiro lugar." Maurício finalmente levantou os olhos. "Eu te prometi que você ia ser prioridade, Renata. E eu acredito em você. Mas prometer não é o mesmo que reorganizar sua vida para que isso seja verdade. Você continua vivendo como se pudesse somar pessoas sem tirar tempo de ninguém. E a matemática não funciona assim." Maurício não soube o que responder. Ficou calado olhando para a tela do celular, como se a resposta pudesse aparecer ali. Renata não insistiu. Se levantou, foi buscar Mateus para dar banho e deixou a pergunta flutuando na sala, do mesmo jeito que, meses antes, tinha ficado flutuando outra num corredor diferente, diante de outras pessoas. Maurício não relacionou as duas coisas naquele momento, mas a sensação no peito era exatamente a mesma. 3 semanas depois veio a prova. Abril tinha seu primeiro recital de piano. Tinha avisado Maurício com 2 meses de antecedência, numa mensagem com a data sublinhada, como quem deixa uma marca impossível de perder. "Pai, é sábado, dia 14. Preciso que você venha. Vou estar lá, prometo." Abril guardou aquela promessa com mais cuidado do que Maurício teria imaginado. Ensaiou durante semanas, algumas noites até tarde, escolhendo e descartando peças, decidindo finalmente por uma sonata que era difícil para ela, justamente porque queria que, se o pai a escutasse, escutasse algo que valesse a pena. Confessou isso a Helena numa noite enquanto ensaiava, com a partitura apoiada no suporte. "Se eu tocar algo fácil e ele não vier, não faz tanta diferença. Mas se eu tocar isso, e ele não vier..."
Não terminou a frase. Helena sentou ao lado dela em silêncio, ouvindo-a errar de novo e de novo no mesmo trecho, até que finalmente saiu inteiro. No sábado, minutos antes de começar, Abril olhou para a porta mais de uma vez. Viu outros pais entrando. Helena percebeu, mas não disse nada. Naquele mesmo sábado, Mateus teve mal-estar depois de tomar uma vacina. Nada grave. Febre alta, um pouco de vômito, do tipo de sintoma que assusta mais do que realmente é. Mas Renata, sozinha, entrou em pânico e ligou para Maurício do pronto-socorro, a voz embargada, pedindo que ele, por favor, fosse até lá. Maurício olhou para o relógio. O recital começava em 40 minutos. O pronto-socorro ficava na direção contrária. Ficou parado no meio da calçada, o celular ainda quente contra a orelha, sentindo pela primeira vez em meses o peso completo do que tinha montado. 2 vidas exigindo, ao mesmo tempo, o mesmo corpo. Tentou fazer as 2 coisas. Pediu um carro por aplicativo para Renata, calculando mal os tempos. Saiu correndo para a escola, calculando pior ainda. Errou de rua, deu uma volta a mais, xingou baixinho dentro do carro, como se o trânsito tivesse culpa de algo que ele mesmo tinha decidido meses antes. Chegou atrasado, o salão já estava vazio. As cadeiras dobráveis, ainda mornas das pessoas que tinham ido embora, formavam filas desordenadas. Abril estava sentada sozinha na primeira fileira, com a partitura na mão, as costas bem eretas, como se manter assim fosse a única forma de não chorar. Desculpa, teve uma emergência com o Mateus. Não deu tempo de... Eu sei, pai. A mãe me avisou por mensagem. Não teve grito, não teve reclamação. Só se levantou. Guardou a partitura na mochila com um cuidado quase excessivo e caminhou até a saída. Abriu. Está tudo bem, pai. Não estava bem de verdade. Ela simplesmente tinha parado de esperar que estivesse. Aquela frase, dita sem drama, com uma calma que doía mais do que qualquer grito, ficou cravada no peito de Maurício pelo resto da noite. Ele dirigiu de volta devagar, sem ligar o som, repassando na cabeça o jeito exato como Abril tinha dito, de verdade, como se estivesse confirmando algo que já sabia desde antes, não perdoando algo que estava descobrindo agora. Quando chegou ao apartamento, Mateus já dormia. A febre tinha baixado e Renata o esperava acordada, sentada na cozinha com 2 xícaras de chá que já tinham esfriado fazia tempo. Como foi que deu tudo errado? Disse Maurício, e pela primeira vez em meses não tentou disfarçar a resposta. Naquela noite, Renata disse algo que ficou ressoando na cabeça de Maurício muito depois de ela dormir. Eu não quero ser o lugar para onde você escapa, Maurício. Quero ser um lugar aonde você chega. Helena tinha 43 anos. Antes de casar, cantava num coral pequeno às quintas-feiras à noite. Quando os filhos nasceram, aquilo ficou para trás. Como ficam para trás tantas coisas pequenas quando a vida se enche de horários de outras pessoas. Na noite em que Maurício foi embora, ela esperou sentir o desabamento que tinha temido por meses. Não veio. Veio, em vez disso, uma clareza estranha. Depois de 18 anos medindo cada decisão para manter a casa unida, se fez uma pergunta diferente. Não. O que essa família precisa para continuar junta? O que eu preciso para continuar sendo eu? Quando Maurício propôs, como se fosse óbvio, continuar indo à casa aos domingos por causa dos filhos, Helena disse que não. Aos domingos, se você quiser vê-los, você que busca. Essa não é mais sua casa, Maurício. Semanas depois, avisou por mensagem que tinha começado a pesquisar o valor da casa. Você vai vender? Perguntou ele com uma surpresa que soava quase a uma cobrança. Vou vender quando estiver pronta, e quando isso acontecer, não é algo que você precise aprovar. Casa não sustenta família, Maurício. Pessoas sustentam. Foi a primeira vez que Helena negou algo a ele desde que tinha ido embora. E mesmo sem dizer em voz alta, aquela negativa doeu em Maurício mais do que esperava. Helena voltou ao coral. Às quintas-feiras, saía com um simples, voltando às 10, no grupo da família. Na primeira vez que cantou de novo, a voz tremeu, não de medo, de se reconhecer depois de tanto tempo. Naquela mesma noite, na casa esvaziada de metade das coisas dela, chorou como não tinha se permitido chorar na frente de ninguém. Não por Maurício, pelos 18 anos organizando a vida dos outros,
sem se perguntar se aquela também era a vida que ela mesma teria escolhido. No dia seguinte se levantou, preparou o café da manhã e ninguém percebeu nada diferente. Helena sabia fazer isso melhor do que ninguém, continuar de pé sem que o esforço aparecesse. Abril, enquanto isso, continuava guardando silêncio com o pai. Não era um silêncio de raiva pura. Numa noite, enquanto ajudava a mãe a lavar a louça, disse sem olhar para ela: "Às vezes eu penso que se eu tivesse perguntado outra coisa naquela noite, talvez ele tivesse ficado." Helena deixou o prato no escorredor. "Abril, olha para mim. Seu pai não foi embora por causa do que você perguntou. Ele foi embora porque já tinha decidido ir antes de você abrir a boca. Sua pergunta não empurrou ele para a porta, só mostrou a porta que ele já tinha escolhido cruzar." Abril concordou, ainda que não totalmente convencida, guardou o prato no armário e, antes de ir para o quarto, acrescentou: "Mesmo assim, eu queria que ele tivesse respondido. Eu também queria muitas coisas, filha. Nem sempre a gente consegue. Com Tomás foi diferente. Ele não fazia perguntas grandes. As dele eram menores, mais afiadas, e apareciam nos momentos menos esperados. Na escola, a orientadora de Tomás ligou para Helena porque o menino tinha brigado com um colega que disse, de brincadeira, que o pai dele tinha trocado de família como quem troca de celular. Tomás não respondeu com palavras. Deu um empurrão que terminou com os dois no chão e numa chamada à direção. Naquela noite, Helena o encontrou acordado, olhando para o teto, com as luzes apagadas e os olhos abertos como se estivesse esperando alguma coisa. Por que o pai não fica bravo quando cancela um plano, mas fica bravo se a Abril fala grosso com ele? Helena demorou para responder. Porque às vezes é mais fácil ficar bravo com quem te diz a verdade do que com quem esconde a verdade para não te incomodar. Tomás não entendeu totalmente aquela frase, mas guardou. Nos dias seguintes começou a fazer algo que ninguém tinha pedido. Toda vez que falava com Maurício, garantia contar só as coisas boas. O gol, a nota alta, a saída com os amigos. Escondia, sem que ninguém tivesse ensinado, o que podia incomodar. Começou, sem perceber, a fazer com o pai a mesma coisa que tinha visto os adultos fazerem, poupá-lo da verdade completa para que a pouca presença que sobrava não se quebrasse também. Helena percebeu isso numa tarde quando Tomás desligou uma ligação com Maurício sorrindo, e o mesmo sorriso se apagou assim que guardou o telefone. "Tudo bem?" perguntou ela. "Sim, mãe, tudo bem." E alguma coisa, bem devagar, começou a se mover dentro dele. Uma raiva pequena que não sabia onde colocar, disfarçada de uma calma que ainda não pertencia aos 13 anos. Os meses passaram. O outono virou inverno. Maurício se acomodou numa rotina que, por momentos, parecia funcionar. Se convenceu de que tinha encontrado uma forma adulta de sustentar tudo ao mesmo tempo. Os fins de semana alternados, as mensagens em dia, as datas anotadas no celular para não falhar de novo como no recital. Numa tarde, a escola de Tomás organizou uma mostra esportiva. Helena chegou cedo, sentou nas arquibancadas de sempre com a garrafa de café que dividia com outras mães da turma. Maurício chegou depois, com Renata e Mateus, porque Tomás tinha pedido naquela mesma semana, numa mensagem curta: "Você pode trazer o Mateus? Quero que ele veja quando eu fizer um gol." Sentaram a uma distância prudente. Durante quase 2 horas, algo parecido com paz pairou sobre aquele grupo de pessoas que, em outro momento, jamais teria imaginado dividir uma tarde de sábado. Helena cumprimentou Renata com um gesto breve, cordial, sem calor, mas sem hostilidade. Abril ficou do lado da mãe, olhando o jogo com os braços cruzados. Quando Tomás fez um gol, todos aplaudiram, cada um do seu lugar. Por um segundo, até Abril sorriu, sem conseguir evitar, contagiada pelo grito do irmão. Naquela noite, a caminho de casa, Maurício disse a Renata com um entusiasmo que fazia tempo não sentia: "Viu? Dá para dar certo. Todo mundo no mesmo lugar, sem drama." Renata sorriu, mas não compartilhou totalmente a alegria dele. "Foi um bom dia, Maurício, mas um dia não apaga um ano inteiro." A Abril continua sem te dirigir mais de 2 frases seguidas, e você continua achando que basta as coisas não explodirem para estarem realmente bem. Maurício não quis ouvir totalmente aquele aviso.
preferiu ficar com a parte confortável. Chegou o aniversário de 18 anos de Abril. Helena organizou uma reunião pequena, só família próxima. Convidou Maurício, não por ele, mas porque sabia que Abril, apesar de tudo, queria que o pai estivesse presente. Maurício interpretou aquilo como um sinal de que as coisas finalmente estavam se encaixando. Disse a Renata que preferia ir sozinho. Dessa vez é da Abril. Não quero que ela fique sem graça. Renata concordou, ainda que algo naquela resposta tenha ficado entalado. A mesma facilidade com que Maurício decidia sozinho o que mostrar e o que esconder da própria vida. Ele deu a Abril um colar simples com uma pedra azul, a cor favorita dela desde criança. É lindo. Obrigada, pai. Não teve abraço longo, mas também não teve frieza. Foi então que Tomás, com a inocência direta dos seus 13 anos, disse algo que mudou o ar da sala. Pai, por que você não trouxe o Mateus? Eu gosto dele. Silêncio breve. Helena olhou para Maurício. Abril baixou os olhos para o prato. Outra vez a gente traz, campeão. Sorriu ele, sem jeito. E Abril, com a voz baixa, quase só para si mesma, disse algo que só Helena conseguiu ouvir. Sempre é outra vez. Com a gente também era assim, antes de ele ir embora. Depois do bolo, Abril saiu para o quintal. A noite estava fresca, o céu limpo. Maurício a seguiu com as mãos nos bolsos, sem saber muito bem o que dizer, sentindo que algo no ar tinha mudado desde a frase de Tomás. Pai, faz um ano, quando você foi embora, eu te perguntei uma coisa. Eu lembro. Você nunca respondeu. Silêncio. O mesmo silêncio daquela noite, mas dessa vez diferente porque já não era a primeira vez. Agora tinha peso acumulado, meses, decisões, ausências pequenas que tinham ido se somando sem que ele as contasse. Maurício baixou o olhar. Um ano antes, também não tinha sabido o que dizer, mas naquela noite tinha conseguido escapar do silêncio cruzando uma porta, entrando num carro que cheirava a novo, deixando a pergunta suspensa num corredor que já não era mais a casa dele. Dessa vez não tinha porta nenhuma, atrás da qual se esconder. Abril esperou sem apressar, sem repetir a pergunta, como quem já sabe que a resposta vai chegar sozinha se der o tempo suficiente. Maurício respirou fundo e por vários segundos não disse nada. Não porque não soubesse o que responder como da primeira vez, mas porque finalmente tinha entendido que a resposta era pior do que qualquer desculpa que pudesse inventar. Durante todo aquele ano tinha construído justificativas razoáveis, organizadas, quase convincentes, e nenhuma delas resistia ao peso da pergunta repetida. Um ano depois, na voz de uma filha que já não era a adolescente de 17 anos que o tinha olhado do corredor, quando imaginei minha vida nova, a verdade, Abril, é que eu não imaginei vocês. Não porque não amasse vocês, mas porque na minha cabeça vocês continuavam ali esperando, exatamente como eu deixei. Achei que a vida de vocês pausava enquanto eu montava a minha. Abril olhou fixamente para ele. Não chorava. Também não sorria. Só olhava como quem está terminando de confirmar algo que já suspeitava fazia tempo e que agora, dito em voz alta, doía diferente. Menos como surpresa, mais como certeza. Mas a gente não pausou, pai. Fiz 18 anos sem você em casa para me ver crescer naquele último ano. O Tomás começou a jogar como titular e você perdeu 2 vezes por causa de coisas da Renata. A mãe voltou a cantar e eu tive que aprender a não precisar de uma resposta sua para continuar vivendo. Cada palavra caía em Maurício como algo que ele já suspeitava, mas que nunca tinha se atrevido a encarar de frente. Você tem razão, disse ele finalmente. Deixei vocês esperando num lugar que já não existia mais e continuei agindo como se aquele lugar seguisse intacto. Não estou pedindo para você voltar com a mãe, disse Abril depois. Já não é isso. Só quero que da próxima vez que você decidir alguma coisa, inclua a gente de verdade, não como uma ideia fixa na sua cabeça, mas como pessoas que também estão mudando. Eu quero continuar sendo sua filha, acrescentou. Mas não quero mais ser a filha que espera você ter tempo. Maurício concordou com os olhos úmidos. Não vou pedir para você acreditar em mim, Abril. Dessa vez vou ter que provar. Sabe o que é mais estranho? Disse Abril depois de um momento. Durante meses eu pensei que se um dia você respondesse essa pergunta, ia sentir que tudo se resolvia, como em filme. E não foi assim. Não.
Não resolve nada, mas pesa menos. Maurício concordou devagar, como se aquela distinção tão simples fosse, na verdade, enorme. Eu também não esperava me sentir assim, disse ele. Achei que reconhecer isso ia me fazer sentir pior, e em vez disso, sinto que pela primeira vez em um ano, parei de atuar. Atuar do quê? De que estava tudo bem, de que eu tinha conseguido ter tudo sem que ninguém perdesse nada. Você perdeu coisas, Abril. O Tomás também. E eu passei meses fingindo que não. Não foi um abraço longo que veio depois. Foi só um gesto. A mão de Abril no braço do pai. Um instante breve, mas real. E pela primeira vez em meses, Maurício sentiu que não estava respondendo para ficar bem na fita. Estava respondendo porque finalmente tinha entendido a pergunta. Os meses seguintes não trouxeram uma reconciliação perfeita. Helena e Maurício não voltaram a ficar juntos, mas passaram a coordenar decisões como duas pessoas que continuavam dividindo uma responsabilidade que não terminava com o divórcio. Maurício começou a levar Mateus aos jogos de Tomás sem esconder. Na primeira vez que Tomás o viu pular ao lado dele depois de um gol, sentiu alívio. Já não precisava fingir que o pai só dava conta de uma parte da família. No início achei que você tinha me escolhido no lugar da sua família, disse Renata numa noite. Agora eu entendo que não era sobre escolher. Era sobre aprender a sustentar tudo sem mentir para ninguém, nem para você mesmo. Abril passou a ligar com mais frequência. Já não só para dar uma notícia rápida e desligar. Maurício aprendeu a escutar sem olhar para o relógio. Tomás parou de guardar os dias ruins para si. Na primeira vez que contou a Maurício que tinha ido mal numa prova, em vez de esconder, sentiu algo no peito afrouxar. Helena continuou cantando às quintas-feiras. Um ano depois subiu num palco maior. Abril e Tomás foram assistir. Maurício também. Sentado umas fileiras atrás. Sem protagonismo. Só presente. Ele tinha ido embora achando que deixava um casamento, mas tinha deixado uma vida inteira construída por muitas pessoas, cada uma com seu próprio tempo, seu próprio ritmo. Nenhuma delas tinha ficado congelada esperando exatamente onde ele a deixou. 1 ano e meio depois daquela noite na porta, Maurício guardava na carteira uma fotografia pequena. Não era do dia do casamento, era do aniversário de 18 anos de Abril, a noite em que finalmente conseguiu responder. Naquela foto estavam os três, um ao lado do outro. Ninguém fugiu para o banheiro, ninguém ficou olhando para a toalha da mesa. A gente pode escolher sair por aquela porta, mas ninguém do outro lado fica congelado esperando exatamente onde você deixou. Alguma vez alguém tomou uma decisão achando que você ia continuar exatamente onde tinha te deixado? Conta pra gente nos comentários. Talvez alguém que esteja lendo sua história entenda que não foi o único a passar por isso. E se essa história te deixou pensando na sua própria família, fica com a gente nesse canal. Aqui a gente continua contando as histórias que quase ninguém tem coragem de contar em voz alta.